Queridos, Haris Caerene, Deus abençoe a todos vocês. Como eu sempre digo, este é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e nos regozijemos nele. Mais uma lição, agora a lição de número 5, o juízo contra Sodoma e Gomorra. Então, no Novo Testamento tem alguma coisa sobre Sodoma e Gomorra? O que representa hoje Sodoma e Gomorra e o que representou Sodoma e Gomorra na vida eh, de Abraão e de seu sobrinho Ló? Essas e outras perguntas estão aqui nesta aula e eu te convido a dar um like, a compartilhar o link, a conhecer nossas redes sociais, sempre Adalberto Teles com 2 L's, e conhecer também a nossa Escola Teológica Dalet, que temos cursos online lá. Texto em classe, Gênesis capítulo 18, versículo 23 ao 32. Palavras-chave: juízo, Sodoma e Gomorra. Introdução. O texto revela um dos momentos mais teologicamente densos do Antigo Testamento: o encontro entre a justiça divina, Mishpat, e a misericórdia, Ra'amin. Abraão não apenas recebe uma revelação, mas participa do agir divino por meio da intercessão. Quando ele vai falando, né, se houver algum injusto, se houver aquela de 50, 45, até chegar a 1. Sodoma e Gomorra tornam-se paradigma do juízo de Deus contra sociedades que rejeitam a ordem moral divina. Você tem alguns textos na Bíblia, né, em alguns lugares, países, cidades, que tornam-se praticamente modelo de impiedade, de pecado, como o Egito, como Sodoma e Gomorra, como Babilônia, como Roma. Então você tem esses contextos dentro da Bíblia Sagrada. Então, essas cidades, né, esses lugares, eles vão se tornar um paradigma, ou seja, vão se tornar um conceito que vai estar por detrás toda a questão do juízo de Deus, que vai também abarcar as sociedades, tanto antigas como modernas. Ao mesmo tempo, o texto mostra que Deus não age precipitadamente, mas investiga, revela e dá espaço para intercessão, o que evidencia sua longanimidade. É claro que Deus é longânimo, né? A sua ira dura só um momento e a sua misericórdia é para sempre. Agora, a justiça divina, ela é perfeita. Deus é perfeito em sua justiça. Primeira grande sessão, os anjos visitam Abraão. Primeira subseção, Abraão recebe a visita dos anjos. Os visitantes são chamados de Anashim, homens, mas o desenvolvimento do texto revela sua natureza celestial, Malachim, ou seja, mensageiros de Mala. Há aqui uma teofania velada. Abraão corre ao encontro deles, indicando prontidão espiritual e discernimento. Esse movimento externo revela uma disposição interna. Quem anda com Deus reconhece sua presença, mesmo quando ela não é diretamente evidente. E aonde não há a evidência? É porque o texto hebraico chama de anashim, que é a palavra esh, né, no singular de homens, né? Então você tem aí anashim, que você tem o homem, né? Isha, mulher. Ish, homem. Anashim, homens no plural. Então observem que o texto hebraico traz a ideia de homens, porque é assim que eles apresentam, mas no desenvolver do texto, eles têm uma natureza angelical, uma natureza de mensageiro, malachim. E aí Abraão vai compreender espiritualmente e discernir que eles são mensageiros do Senhor. Então,
A ação externa revela a disposição interna. A ideia é que Abraão conhece Deus e reconhece sua presença porque anda com ele. Andar com Deus, gente, é algo muito tremendo. Isso vai nos trazer condições internas e externas. Condições externas, porque nossa conduta, nossa forma de agir vai revelar com quem nós andamos, e a ação interna vai discernir quem é que está conosco, que é a presença de Deus. Segunda subseção, a hospitalidade de Abraão. O verbo vaemacher, apressou-se, aparece repetidamente, indicando urgência e zelo. Abraão não oferece o mínimo, mas o melhor: um novilho tenro, pão fresco e cuidado pessoal. Então você observe que a disposição externa faz com que Abraão se apresse. Gente, a hospitalidade é algo tremendo. Agora há pouco, eu estava vindo da minha caminhada e vi um morador de um condomínio que ele foi na padaria, porque tem uma padaria próxima aqui onde eu moro, e eu vi que ele deu um pão, apenas um pão de sal. A gente aqui no Rio chama de pão francês também. É, e ele entregou a uma pessoa que está em situação de rua. E na praça tinha outro morador que estava sentado e era morador em situação de rua. Então ele deu um pão. Esse rapaz que pegou o pão partiu o pão no meio e entregou o pão para o outro morador de rua. Coisa que às vezes eu e você, tendo uma situação melhor, não fazemos por ninguém, ou quando queremos fazer, também endurecemos o nosso coração. A gente quer ficar perguntando à pessoa o que te trouxe aqui, por que você está vivendo assim. Jesus não mandou a gente fazer isso. Jesus disse: dá de comer a quem tem fome. Se a pessoa está daquele jeito, é a escolha dela, é problema dela. É eu que vou ter que fazer a minha parte. Então, a hospitalidade é algo cristão também. Ela pertence ao mundo cristão. E para um judeu também ser justo, ele precisava ter isso, né? Esmola, ele deveria cuidar da viúva, do órfão, do pobre. E claro que cuidar de viúva, cuidar de pobre, tem a ver também com hospitalidade. É claro, gente, que eu não estou dizendo aqui que eu hoje posso pegar uma pessoa e botar na minha casa. Não tem como, devido à situação que nós estamos vivendo. O contexto é diferente, mas a hospitalidade pode abranger o cuidado dessas pessoas também. E ele, sem saber, ali no momento, né, ele hospedou anjos, assim como Jó também sem saber. Então, a hospitalidade no contexto hebraico é expressão de justiça prática. Sedek, que é justiça, pois envolve cuidado com o outro. Assim, é necessário para mim ser um homem abençoado, um homem com grande nome, um homem de honra. É, nada mais honroso é do que ajudar o próximo, do que ajudar as pessoas. Teologicamente, esse episódio mostra que atitudes simples podem ter implicações espirituais profundas. Servir ao outro é muitas vezes servir ao próprio Deus. E digo de passagem aqui, quando Jesus faz aquela parábola, quando Jesus fala lá no Evangelho de Mateus: tive fome, me deste de comer, estava nu e me vestis, estava no hospital e na prisão e me visitastes, vocês me hospedaram. E aí, quando foi que nós fizemos isso? Quando fizeste a um dos meus pequeninos, fizestes a mim. Naquele tempo, as pessoas que estão ouvindo Jesus falar isso ficaram abismadas. Por quê? Porque não sabiam o que estavam fazendo por ele. Então hoje, esse morador de rua, esse pedinte, essa pessoa, alguém que está te pedindo alguma coisa. Eu achei que eu estava sozinho, mas outro dia eu ouvi um pastor famoso aqui do Rio de Janeiro dizendo que ele anda com um dinheirinho no carro, às vezes para no sinal, a pessoa está vendendo alguma coisa, ele vai lá e toma aqui para você. Não, não precisa me dar não, toma aqui para você. Assim, bota uma moedinha lá no seu carro, anda com uma coisinha. Se você tem alguma coisa dentro da sua casa, eu fico pasmado, gente.
Uma vez eu vi uma pessoa botou lá nas redes sociais, ela era esposa, parece, de um pastor presidente de convenção, e disse lá assim: gente, eu estou vendendo aqui algumas bolsas, porque eu estou com muita, eu ganho muitas bolsas. Gente, se a pessoa ganha, por que não doa? Ao invés de vender? Então quer dizer que para ganhar é bom, agora para passar para os outros eu tenho que vender? O que custa dar para outras pessoas? Oferecer para uma irmã mais humilde, alguém mais humilde. Então isso é servir ao próprio Deus. Eu acredito que o que está faltando na maioria das nossas irmãs e irmãos no mundo cristão é uma capacidade de se anular em detrimento ao amor ao outro. E aí a gente vai ter aí uma perspectiva muito maior quando a gente der essa ideia do que é se anular às vezes para o benefício de uma alma. Terceira subseção, o riso de Sara. É a escola dominical. É assim, é teológico, é doutrinal, é espiritual. O riso de Sara. O verbo sarrak carrega a ideia de riso, que pode variar entre alegria e incredulidade. Quantos de nós não já tivemos essa sensação de rir por euforia ou por alguma. De você ter ficado pasmado e às vezes de incredulidade mesmo, a pessoa falar alguma coisa com você, ah, tá. Entendeu? No caso de Sara, trata-se de um riso interior, bekirbá, dentro de si, que revela uma dúvida silenciosa. Gente, a mulher era estéril, já tinha passado do seu processo. Até eu vou rir, gente. Para vocês verem que a fé, a questão da fé, ela é um paradoxo, gente, que sobressai todo estereótipo humano. É acreditar no inacreditável, como está lá em Hebreus, esperando contra toda esperança. Deus revela, Deus confronta não apenas palavras, mas pensamentos. A pergunta divina, né? Raipalê, Merravá, Davar. Acaso há coisa difícil para o Senhor? Enfatiza a soberania divina sobre o impossível. O riso de Sara antecipa o nome de Isaac, mostrando que Deus transforma a incredulidade em testemunho. Lembra lá do Novo Testamento? Ajuda a minha incredulidade. Eu dei aula lá na igreja, na escola dominical, na semana passada. A gente consegue, um aluno perguntou, a gente consegue ter a mesma fé de Abraão? É claro que não, gente. Nem a Bíblia exige isso. A Bíblia exige que a gente tenha uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Eu preciso crer. Isso aqui está em Lucas 1,37, né? Para Deus, nada é impossível para Deus. E aí, Abraão ouve, né? Ou Abraão, Sara ouve. Acaso há alguma coisa demasiadamente grande para o Senhor? Porque você tem o tetragrama sagrado ali, ó, Adonai, Davá, que é a palavra. O riso de Sara eu já falei aqui. Então, Deus transforma a incredulidade em testemunho. Ou seja, aonde está o testemunho? Aonde está a incredulidade transformada em testemunho? O nome de Isaac, aquele que ri. Segunda grande sessão, Deus anuncia seus planos a Abraão. O anúncio da destruição. O profeta também tinha um profeta que disse, né? Porventura eu não falarei com os meus servos, os profetas. Então ele revela os segredos, né? Como diz também Jeremias 33:3, né? Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então Deus consegue revelar, pode revelar coisas que vai acontecer ou vão acontecer e que às vezes só o povo de Deus é que vai ficar sabendo. Deus decide revelar seus planos com base na aliança, Berit, e na relação de confiança com Abraão. O termo Zaaká, clamor,
Indica um grito intenso causado por injustiça. Esse clamor não é abstrato, ele reflete opressão social, violência e degradação moral. Deus se apresenta como aquele que desce para ver. Erará na linguagem antropomórfica que expressa investigação justa e julgamento consciente. Então, Deus desce para contemplar, para ver, para investigar como a situação está em Sodoma e Gomorra. E aí ele vai trazer um juízo consciente, um julgamento consciente, ele vai falar tudo isso com Abraão. Abraão vai saber de tudo isso. Então, Deus desce. Ele vê, desce. O que ele vê, gente? Ele vê que você tem ali a opressão social, a violência e a degradação moral. Observe, se essas três questões aqui não estão acontecendo hoje, opressão social. Observe, se nós não estamos tendo hoje violência, pessoas matando por nada, roubando, destruindo, degradação moral. Para vocês terem uma ideia, os três maiores lugares onde hoje tem degradação moral, como adultério, traição, as empresas, nos trabalhos, né, lugar de trabalho, academia e igreja. A degradação moral está total, ela abrange todos os lados, todos os lugares. Opressão social com a injustiça, com pessoas inocentes, como a Bíblia diz, eu não tomo o inocente como culpado, nem o culpado de inocente. Nós estamos vendo tudo isso. E uma hora Deus irá descer, porque ele já está vendo, ele já está clamando. E ele vai descer, ele vai trazer um juízo consciente. Todos saberão por que estão sendo julgados. Segunda subseção, o pecado leva à destruição. O pecado, hatat, é descrito como pesado, kaved, sugerindo algo que se acumulou ao ponto de exigir resposta. Lembram lá de Belzazar, né? Mené, mené, tekel, pérez, ufarzim, né? Que vai dizer lá o quê, né? Pesado foste na balança, dividido foste o teu reino, foi entregue aos medos e os persas. Ou seja, o pecado ali de Sodoma e Gomorra é descrito como pesado. Vai dar a ideia de que ele vai se acumulando, porque qual é a diferença ali dos servos de Deus, de Abraão, dos que vêm antes? É o sacrifício a Deus para que seus pecados fossem perdoados. Ali não, estava alastrado toda a cidade, não havia moralidade, não havia regra, não havia normas, não havia lei, tudo era permitido. O peso do pecado contrasta com a leveza da justiça. Sodoma representa uma sociedade em que o pecado se tornou estrutural, como hoje. O juízo, e Jesus fala isso, né, que a vinda do Senhor seria como nos dias de Noé, seria como nos tempos de Sodoma e Gomorra. O juízo, portanto, não é apenas punitivo, mas também restaurador da ordem moral do universo governado por Deus. Eu já ouvi dizer que se não houvesse acontecido a destruição de Sodoma e Gomorra, o mundo hoje estaria. Só Deus sabe. Então Deus, ele não só puniu, assim como o dilúvio, mas ele restaura a ordem moral. E aí você tem que, infelizmente, os seres humanos dando continuidade a isso, e isso vai trazer ainda mais uma vez a degradação, sabe? Vai trazer a degradação. Terceira subseção, a intercessão. Abraão se posiciona como mediador, antecipando uma função que mais tarde será
plenamente desenvolvida na teologia bíblica, que aí você tem os sacerdotes, você tem ali o próprio Jesus, né? Então você tem Abraão clamando porque ele sabe que seu servo, seu sobrinho está lá, né? O verbo associado à intercessão, pagar, implica encontro e intervenção. Abraão realmente intervém, né? Abraão não questiona a justiça de Deus, mas apela a ela. Sua argumentação baseia-se no caráter divino. Deus é justo. Shofet al-Haaretz, juiz de toda a terra. A redução progressiva revela não apenas ousadia, mas um profundo entendimento de que a presença do justo pode preservar muitos princípios que ecoa em toda a Escritura. Então, Abraão vai apelar para a justiça de Deus. Ele não fala da justiça, mas ele apela porque ele sabe que tem alguém lá que é justo, que é o seu sobrinho. Só que ele está falando com o juiz de toda a terra. E ele revela aí toda a sua majestade na questão do juízo. E depois nós vamos ver que é esse o princípio que vai ecoar em toda a Escritura: a justiça, a presença de um Deus justo. As pessoas não têm noção, fica por que Deus ama e joga as pessoas lá no inferno? Deus, se ele ama tanto, não era para jogar. A justiça. É a justiça de Deus, é isso que traz o diferencial. E uma pessoa ser justa ou praticar a justiça não significa que ela não ama. Entende? Então, quem é pai aqui sabe muito bem o que é isso. Você ama seu filho incondicionalmente, mas você sendo uma pessoa justa, você olhando para a justiça, você sabe o que tem que fazer com seu filho quando ele erra. Terceira e última seção, a destruição de Sodoma e Gomorra. Primeira subseção, Deus é fogo consumidor. A expressão gaferit, vaesh, ou melhor, né, gofrit, vaesh, simboliza juízo direto e devastador. Fogo, né, na teologia bíblica, está ligado à santidade divina que consome o pecado. Como é que o ouro é provado? Como é que outros objetos são provados? Como é que eles são purificados? Pelo ouro. O ouro é um objeto de purificação. Ele é o agente, melhor dizendo. O ouro é o agente de purificação. Qualquer coisa que o fogo usar como para ser purificado, ele vai purificar. Deus vai purificar através do seu fogo santo. Não se trata de ira descontrolada, mas de justiça aplicada. O juízo revela que Deus não é indiferente à corrupção humana. Claro que não é. Por isso ele vai julgar. Por isso que todo mundo da cidade vai perecer. Aí aonde há a justiça de Deus é que quem é justo é salvo. Por que que Noé e seus filhos são salvos? Por que que Ló sai da cidade? Ló, no caso, está mais ligado a Abraão, que vai interceder por ele, e de certa forma Ló ainda não se contamina com a cidade, e Deus vai entrar com providência na cidade por causa dessa justiça que Deus contempla e do seu juízo que é justo dentro da cidade. Segunda subseção, uma catástrofe sem igual. O verbo rafar, indicam a inversão total. O que estava estabelecido é completamente desfeito. Essa destruição radical demonstra que o pecado coletivo pode levar ao colapso total de uma sociedade. Gente, é o que nós estamos vendo hoje. É o que nós estamos vendo hoje. Um colapso total. Um colapso total da sociedade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: o pecado afeta o psicológico, o pecado afeta o emocional, o pecado afeta o físico. Entende? Então, o pecado ele abrange toda a estrutura da pessoa. Então, a sociedade ela está em colapso total por causa dessa coletividade do pecado.
A narrativa funciona como advertência histórica e teológica. Há um limite para a tolerância divina diante do mal persistente. A Bíblia diz que por mais que alguns a tenham por tardia, Deus não tarda. Na verdade, Deus não tarda e não falha. Deus tem um dia reservado. Ninguém irá fugir desse grande dia que é o juízo de Deus, a ponto de a morte e o mar entregar os seus mortos. Então, esse dia está chegando. Quando esse dia chegar, chegou o limite de tudo aquilo que Deus poderia suportar. Então, assim como aconteceu com Sodoma, como exemplo para nós, e Jesus vai contextualizar as Escrituras, quando ele traz para o seu tempo que os seus dias serão como de Sodoma e Gomorra, e hoje não é diferente. E Sodoma e Gomorra não representa só um tipo de pecado. Sodoma e Gomorra representa todo tipo de pecado imoral, e seja ele qual for. Então, esse dia está chegando, o juízo está chegando e Deus trará juízo sobre toda a humanidade. Terceira e última sessão, transformada em estátua de sal. A expressão Netziv Melach aponta para a permanência e memorial. O olhar da esposa de Ló representa mais do que curiosidade. Então, olha o que representa a esposa de Ló: permanência e memorial. Então, esse olhar dela representa mais do que vou ver porque eu estou curiosa. Não. Revela o apego. E aí tem a palavra hebraica lev, que significa coração inclinado. Na verdade, a palavra lev significa coração, inclinado por causa do contexto da mulher de Ló. Ao que Deus estava julgando. Esse episódio ensina que a salvação exige ruptura total. Não tem como servir a dois senhores. Não tem como sentar à mesa santa e à mesa profana. Não tem como comer as coisas sagradas de Deus e as coisas satânicas. Eu preciso cortar todo o laço. Deus disse para Abraão: sai da tua parentela, corta os laços. Ele ainda comete a falha de levar o sobrinho, teria evitado tudo isso, mas tudo isso também tem um propósito. Deus tem um controle de tudo em suas mãos. Deus não vai só usar as coisas boas, ele vai pegar o que tem acontecido na nossa vida, de circunstâncias, de adversidades, de problemas, de situações de perda, de choro, para contribuir para o nosso crescimento, para a nossa exaltação. Então, Deus estava julgando essa cidade e ela estava com o coração inclinado para aquela cidade. Esse episódio ensina que a salvação exige ruptura total. Não basta sair fisicamente de Sodoma. Não basta, gente, ir para uma igreja, mudar as vestimentas, deixar cabelo crescer, ou trocar de roupa, ou falar assim, ou falar assado. Tem que ter uma ruptura. É necessário que Sodoma saia do nosso coração, saia do coração das pessoas. Isso sim é uma verdadeira conversão, quando o mundo não nos satisfaz mais, quando nós não olhamos mais para o mundo inclinados a voltarmos para ele. A libertação precisa ser total na nossa vida. Maravilha. Conclusão? O juízo de Sodoma e Gomorra confirma que Deus é justo, Tzadikah, e age conforme seu caráter. No entanto, também revela sua disposição em ouvir a intercessão. Abraão nos ensina que o justo não é apenas aquele que vive corretamente, mas aquele que se coloca na brecha pelos outros. A mensagem permanece atual. O pecado tem consequências reais, mas a intercessão, a justiça e a fidelidade a Deus continuam sendo caminhos de preservação e esperança. Vou dizer para vocês o que eu falo aqui para minhas
meus alunos e nas igrejas que eu prego. Feliz é a família que tem nela pelo menos um crente. Um crente é suficiente para Deus trabalhar na família. Quando eu digo família, eu estou abarcando parentela, tudo, vizinhos também. Feliz é aquela rua que tem ali um crente, porque ele ora. Ele ora pelos vizinhos, fala até o nome. Ontem eu estava aqui clamando ao Senhor, falei o nome de cada um dos meus parentes. Feliz é a família. Deus dá livramento, Deus salva, Deus liberta, Deus transforma, Deus faz a obra. Gente, Deus abençoe. Até a próxima aula. Um abraço, Haris Cairene. Compartilha, siga e deixa o sininho ativo. Um abraço.